cabeça. Amamos o Cruzeiro, é o que interessa. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Matheus Pereira deve receber nos próximos dias proposta para renovação de seu contrato. E a curiosidade vem aqui. O Matheus Pereira, por muito pouco, não deixou a Raposa na janela do início do ano. Chegou a ser oferecido pelo Flamengo numa troca que envolveria o Luiz Araújo. Não rolou. Depois ele esteve muito perto de se mudar para o Zenit. Na última hora, o Matheus Pereira desistiu do acordo, permaneceu no Cruzeiro e tem dado conta do recado. Nesse período ele também se acertou com o técnico Leonardo Jardim. Como o contrato do Matheus Pereira se encerra na metade do ano que vem e ele custou 6 milhões de euros, Pedro Lourenço decidiu oferecer uma prorrogação do contrato. A ideia do Cruzeiro é manter o atual salário, algo na casa de R$1.800.000 por mês. Ele só é menos pago, o único que tem salário superior ao Matheus Pereira no elenco do Cruzeiro é o Gabigol, contratado a peso de ouro do Flamengo. Matheus, na atual temporada, soma 21 jogos, 2 gols e 3 assistências. Os números nem são tão bons, mas ele tem sido titular incontestável e é peça única dentro desse esquema do técnico Leonardo Jardim na busca por um camisa 10. Só para completar, Raposa em férias por conta da Supercopa e vai buscar mais pelo menos 2 ou 3 reforços. A ideia não é trazer titulares absolutos, mas jogadores que possam, na teoria, chegarem como reservas e se tornarem sombras para titulares do elenco cruzeirense. Começando mais uma semana, a primeira para valer aí de férias do elenco profissional masculino do Cruzeiro, mas tem atividade do time feminino, tem atividade do time sub-20 no Campeonato Brasileiro. O time sub-20 que venceu na última rodada está na 7ª colocação com 20 pontos. São 8 os classificados. Faltam 6 rodadas para terminar a fase de classificação e o Cruzeiro entra em campo na quinta-feira contra o Internacional no Rio Grande do Sul. O jogo às 3 horas da tarde. O time do técnico Luciano aí buscando mais uma vitória. O Cruzeiro chegou a liderar o Campeonato Brasileiro Sub-20. Hoje está 7 pontos atrás do líder Palmeiras e os Crias da Toca buscando esta vitória para seguir aí no grupo dos que se classificam para a próxima fase. O time feminino vai fechar a participação na primeira fase com o jogo na quarta-feira. E aí todos os jogos da 15ª rodada serão no mesmo horário. O Cruzeiro vai até o Parque São Jorge, em São Paulo, para enfrentar o Corinthians. Um grande embate, hein? O Corinthians é o vice-líder, tem 31 pontos, sofreu apenas uma derrota na competição. E o Cruzeiro com 36 e já garantido na primeira colocação. E dentro daquilo que a gente tinha falado, Red Bull Bragantino tem tudo para ser o adversário do Cruzeiro na fase de quartas de final, mas isso somente em agosto. Terá uma pausa aí o Campeonato Brasileiro Feminino. O Red Bull Bragantino com 17 pontos na 8ª colocação. Só depende dele se vencer o 3B. O Red Bull Bragantino será o 8º e aí vai encarar o Cruzeiro. No profissional, como eu disse, os jogadores de férias, a diretoria trabalhando. Ontem trouxemos 2 informações importantes que o Cruzeiro quer, neste meio do ano, conversar com Matheus Pereira e com o staff para propor uma renovação do vínculo. Lembrando que o Matheus Pereira quase deixou o Cruzeiro, mas agora o cenário é totalmente diferente. Ele tem contrato até a metade do ano que vem na Toca da Raposa 2 e o Cruzeiro quer antecipar aí e renovar o vínculo. E sobre o Lucas Silva, isso deve ser confirmado muito em breve. O novo contrato agora vai até o final de 2027. E o Cruzeiro esperando a definição por parte da CBF da tabela dos jogos quando o futebol for retomado, porque o Cruzeiro já fez a solicitação para que a partida contra o Grêmio seja no domingo, dia 13 de julho, e não no sábado, dia 12, até para se livrar aí de um calendário de show que tem um show maior. É na Esplanada do Mineirão, mas o Cruzeiro quer que a partida seja no domingo, porque aí não teria nenhum tipo de transtorno. Quando abre a janela, todo mundo se movimenta, olha daqui, olha dali, busca daqui, busca dali. O Cruzeiro, na minha opinião, está com um time muito bem arrumado. Sim. Né? O elenco foi bem montado. Você citou aí agora há pouco 6, 7 jogadores do Cruzeiro que estão jogando muito bem. Que se recuperaram, porque jogando bem, pra mim tá todo mundo, né?
inegavelmente, sempre fica faltando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma peça aqui, uma peça acolá. Talvez a grande necessidade do Cruzeiro seja de mais um zagueiro, pelo menos penso assim, né, para aquele rodízio, para aquele funcionamento da engrenagem de uma temporada. Para mim, o Cruzeiro precisa de mais um zagueiro para completar o elenco. Para você, o que o Cruzeiro precisa nessa janela? Eu tenho dito que se for contratar um zagueiro, seja um titular, um tipo Fabrício Bruno, que não é fácil e é muito caro, né? O mercado tá super inflacionado, tá uma loucura. Por quê? Porque é difícil você imaginar o Vidalba hoje fora desse time, né? A não ser que seja um cara indiscutível, porque o Vidalba tá jogando muito bem. Você tem, daqui a pouco... Fabrício Bruno joga cada vez melhor. Não, esse aí é indiscutível, esse aí tá na lista da seleção brasileira. Tá crescendo a cada jogo. Não, é um líder, né? Um cara que vestiu essa camisa de novo e muito bem, e ele controla tudo, né? Então esse é indiscutível. Mas o Vidalba tá jogando muito bem. Você tem o Jonathan Jesus, que é um jovem, que é muito talentoso e promissor e tem entrado bem. Foi assim contra o Palmeiras, por exemplo. Você tem daqui a pouco o João Marcelo voltando. Esse é muito bom jogador e foi uma pena a contusão dele, porque esse é muito bom, esse rapaz é muito bom jogador. E tava vivendo o seu melhor momento na carreira, né? Então você já tá falando de 4 caras aí. Mas não tem o João Marcelo ainda. A gente não sabe como é que ele vai voltar. E aí talvez seja o cobertor mais curto do Léo Jardim. Quando você olha para todos os setores do Cruzeiro, é o cobertor mais curto dele. Ele tem jogado com 3 zagueiros, de vez em quando precisa improvisar alguém na zaga. Mas aí a minha opção seria, é claro que você tem que olhar muito o mercado, mas pra ser um cara desses fera aí, porque... Mas eu posso fazer o papel de advogado do diabo aqui? Claro. A gente também não cobra muito das diretorias um investimento que às vezes é desproporcional. Sim. Porque, pô, vai buscar um cara agora top de linha, ponta das pontas... Cara, vai custar caro. Então não busca. E o Cruzeiro já fez um investimento muito grande no meio do ano passado, no final do ano passado pro início desse ano. Sim. Não dá também pro torcedor achar que o dinheiro do clube é infinito e que o investidor, o gestor, vai colocar dinheiro toda hora, o tempo todo, porque não tem jeito, a conta precisa fechar. Mas quem quer... Nós não cobramos a vida inteira responsabilidade de dirigente. Sim. Então nós temos que respeitar também a conta dos caras lá, né? Mas quem tá querendo mais gastar é você. Eu tô falando que pra mim tá bom assim. Não, mas eu tô dizendo de um zagueiro para completar o elenco, para que ele não precise improvisar como de vez em quando ele precisa. Eu vou te falar que para completar essa turma aí que eu citei, né? Contando com o João Marcelo em setembro. Mas esse é o problema, até setembro tem muita coisa. Eu talvez fizesse opção por algum jogador da base, até para você fortalecer. Você gosta da base, né? Muito. Você defende muito o uso de jogador da base. E o Leonardo Jardim também, né? O Leonardo Jardim, para quem não sabe, ele tem um histórico de revelar jogadores, de fazer o clube rico, né? O clube que ele trabalha, né? Com algumas revelações. Bom, para dizer uma, só o Mbappé, né? Só para dizer uma, o Mbappé. E eu acho que isso pode acontecer com outros jogadores. Por exemplo, aquele Cauã Prates, lateral esquerdo, que hoje é o reserva do Kaique. Muito bom jogador. Muito bom jogador. É difícil você achar lateral esquerdo hoje no Brasil, mas você pode até estender um pouquinho mais pro mundo. Agora... O Cruzeiro conseguiu 2 da base bom, que eu acho que com sequência, sabe, com rodagem, eles podem, o Kaique já tá jogando muita bola. Mas se você pensar no setor mais carente hoje é realmente a zaga, mas eu só traria se fosse um daqueles bom de verdade, sabe? Dizem que somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro, é o que interessa.